Então, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula, né? Nosso primeiro modal, nosso primeiro transporte aí que nós iremos tratar. Na aula anterior fizemos uma introdução, né? Fizemos uma abordagem geral sobre os modais de transporte, né? E hoje vamos começar a detalhar especificamente o modal ou transporte, tá? Como queiram, aquaviário, ou seja, aquele que se movimenta, digamos assim, por mares, lagos ou rios, né? Então, a gente vai abordar alguns aspectos gerais na aula de hoje e vamos começar a falar um pouquinho, pessoal, sobre tipos de embarcações, né? A gente vai falar, temos algumas temas para falar desse primeiro modal, mas nós vamos começar falando sobre as classificações, né, de embarcações, né, de navios, no que se refere à operação aí do modal aquaviário, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, quando a gente fala de transporte, o modal aquaviário já é bem, os próprios nomes, né, já vão indicar do que a gente está tratando, né? A gente está tratando de movimentação de carga, lembrando que a nossa disciplina, né, nosso foco é movimentação de carga, e a gente está falando de movimentação por vias, que a gente chama de vias aquáticas, né, por rios, por mares, por oceanos, por lagoas, enfim, desde que sejam navegáveis, tá? O modal aquaviário, o transporte aquaviário, ele já tem uma subdivisão, que é justamente essa que se refere a por onde, digamos assim, os navios eles vão operar, né? Então, ele pode ser marítimo, ou seja, quando a movimentação é feita nos mares, né? Mares e oceanos. Fluvial, quando a movimentação é feita nos rios. E lembrando, quando a gente falar de rios, tá? Até de mar, inclusive. A gente está falando de áreas navegáveis. Eu estou falando de mar, né? Você pode pensar, como assim mar navegável? É porque algumas regiões, por exemplo, costeiras, né, tipo regiões de costa, aqui muito perto de praia, nem todos os lugares os navios eles podem trafegar, tá? Por questões de preservação ambiental, enfim, tem uma série de regras que nem todos os locais eles podem navegar naquelas regiões. Então, mares, marítimo, fluvial, rios e lacustre, quando se referir a lagos, também lagos navegáveis, tá? Como eu falei para vocês, existe também uma outra classificação no que se refere ao transporte aquaviário, no que se refere a destino, vamos dizer assim. Então, quando os navios eles são fabricados, inclusive, né, já existe uma especificação se aquele navio, por exemplo, vai ser um navio destinado para movimentações nacionais, por exemplo, ele só vai rodar ali dentro do Brasil, por exemplo, ou ele também vai ser um navio que vai fazer operação internacional. Por que isso? Porque existe alguns critérios de segurança, digamos assim. Se você for pegar um navio que vai atravessar o oceano, né, e tem que ter algumas considerações, algumas avaliações a mais. No que se refere a isso, pessoal, a navegação ela pode ser dividida em duas partes. Navegação, que a gente chama de longo curso, é justamente essa navegação entre países diferentes, tá? Ou seja, é uma navegação ali internacional, independente da distância, tá, gente? Eu não estou falando aqui de distância, longo curso é o mais distante, né? Por quê? Porque o Brasil aqui, por exemplo, a gente tem aqui muito próximo, né? A Argentina, por exemplo, lá do Sul. E aí, assim, se você imaginar que do Sul para a Argentina, ela de um país para o outro, então sim, é longo curso. Mas se você for pensar em distância, talvez se um navio sair do sul para a região norte, por exemplo, a distância vai ser maior, tá? Mas aí continua sendo no Brasil, continua sendo dentro do mesmo país. Então, se for entre países diferentes, uma movimentação ali internacional, a gente chama de navegação de longo curso. Quando a gente tem uma navegação, né, uma operação dentro do próprio país, a gente está falando de cabotagem. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, mas quando vocês ouvirem, né, a partir de agora, quando estiver falando de uma operação de cabotagem, navegação de cabotagem, nada mais é do que uma navegação dentro do próprio país, certo? Então, mais uma vez, frisando, não estamos falando de distância, tá? Estamos falando de países, né? Saiu do Brasil, foi para a Argentina, saiu do Brasil, foi para a Europa, saiu do Brasil, foi para, sei lá, África do Sul, para a Índia, enfim, para a China, para qualquer lugar. Mas saiu do Brasil, ficou no Brasil, cabotagem, certo? Então, é uma navegação ali nacional, longo curso entre países diferentes, ok?
E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho dos navios, né? A gente vai especificar algumas classificações com relação a navios. À primeira vista, digamos assim, quando a gente começa a observar essa operação do transporte aquaviário, a gente até consegue perceber algumas diferenças, né? Ah, eu vejo um navio ali, por exemplo, com container, aquele navio ali tem container, aquele outro navio ali não tem, né? É um navio diferente e tal. Mas assim, vocês vão ver que existe uma série de classificações, tá? E essas classificações ainda existem subdivisões em relação a isso aí, mas a gente não vai entrar muito nesse mérito. Nós vamos pegar as classificações mais gerais, digamos assim, com relação aos navios. De uma maneira geral, essa classificação ela vai estar muito relacionada ao tipo de carga que esse navio vai operar, tá? Então, já dando uma antecipada, né? Um navio graneleiro é um navio que vai levar grãos, de uma maneira geral, grãos, né? Commodities, arroz, trigo. Um navio tanque, por exemplo, é um navio que vai levar líquidos, né? E aí, como eu disse, existem subdivisões, por exemplo, existe o navio petroleiro, né? Que é relacionado a petróleo. Mas, enfim, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui só para falar algumas questões gerais no que se refere à questão dos navios, tá, pessoal? Primeiro, né, não sei se vocês já viram, tiveram curiosidade de pesquisar, ou, enfim, os navios, como é feita a construção de navio, né? A gente falou disso na disciplina do semestre passado, quando a gente falou de layouts, né? Não sei se vocês lembram lá do layout estacionário ou fixo, que eu mostrei, acho que um exemplo de um avião, né, que estava sendo construído, mas falei também que poderia ser um navio, né? E os navios, eles são construídos, pessoal, no que a gente chama de estaleiro, né? Não sei se eu frisei para vocês que tinha, inclusive, um projeto de um estaleiro aqui em Alagoas, né, ali em Coruripe, que acabou não saindo. E aí, o que acontece, pessoal? Quando é feito, né, quando inicia ali um processo de produção, de fabricação de um navio, existe todo um projeto, né, com relação àquele navio, e esse projeto ele é acompanhado, tá? À medida que o navio vai sendo construído, né, produzido, ele vai sendo acompanhado, inclusive esse acompanhamento ele acontece ao longo de toda a sua vida. É semelhante, digamos assim, ao que acontece com carros, né? Como se os carros eles passassem por vistoria, os navios eles passassem por vistorias de tempo em tempo para ver se as condições dele de segurança, né, ainda seguem as mesmas que estavam ali projetadas no seu projeto, né? Sendo redundante, né? Projetadas no projeto, mas enfim. Nesse momento de projeto, né, que é especificada a questão do comprimento, a questão da capacidade, a questão da potência desse navio, se ele vai ser um navio, por exemplo, de longo curso, ou se vai ser um navio de cabotagem. Todo esse processo, né, de acompanhamento ao longo dessa produção, ela tem um acompanhamento do que a gente chama de sociedades classificadoras, que são justamente empresas, né, independentes que vão monitorar se está tudo sendo feito conforme foi projetado e posteriormente também se o navio ele está atendendo aquilo que está no projeto e nos seus documentos, né? Porque uma vez projetado, fabricado, vai ser emitido ali uma documentação com relação àquele navio, como se fosse também um documento de um carro, por exemplo. Tem um documento do carro, documento de uma moto, né? O navio da mesma forma e de tempo em tempo esse carro ele vai ser, esse navio ele vai ser vistoriado, digamos assim, para ver se ele atende. Isso também vai acontecer com os outros modais, tá? No que se refere à capacidade de carga, né? A equipamentos, enfim, todos esses pontos eles precisam ser analisados constantemente, tá? Uma outra coisa, pessoal, com relação a esses navios, é que esses navios eles também têm um outro certificado, que a gente chama de certificado de borda livre, tá? A gente vai falar um pouquinho ao longo dessa questão dos navios, sobre algumas partes, né, do navio, e vocês vão ver, não sei se vocês já perceberam, né, que os navios eles têm como se fosse uma faixa embaixo, assim, geralmente é vinho, tal, pode ser outra cor, mas geralmente ela é vinho e tal, que ele vai indicar ali o que a gente chama de calado do navio, a borda livre do navio. Aquela faixa ali, pessoal, ela indica, a grosso modo, tá, por enquanto, qual seria, digamos assim, a profundidade máxima que aquele navio poderia estar submerso, né? Então, aquela faixa ali é o nível máximo que aquele navio pode estar submerso. Ele não pode baixar mais do que aquilo ali. Isso também é vistoriado. É como se fosse para os carros, né, para as carretas, o que muitas vezes é vistoriado em termos de suspensão, né? Que infelizmente muita gente
altera a suspensão de carreta em alguns momentos para parecer que não está tão pesado, né? As carretas, né? Não sei se vocês sabem, mas as carretas, quando são fabricadas, elas também indicam ali qual é o peso máximo que ela transporta, tá? Então, isso é meio que vistoriado em termos de navio, justamente por aquela borda livre ali, que e é emitido um documento que mostra ali qual seria a borda livre daquele navio. Uma outra coisa importante é que esses navios eles precisam de uma bandeira, tá? E aí, assim, a bandeira nada mais é do que um local meio que onde ele foi registrado, né? É como se fosse sua certidão ali, sua nacionalidade, digamos assim. E essa bandeira não necessariamente precisa ser onde ele foi fabricado, tá? Então, ele pode ser fabricado aqui no Brasil, mas ele pode ter uma bandeira, sei lá, Argentina, por exemplo, tá? Isso vai variar. Né? Os donos dos navios, as empresas que, digamos assim, são detentoras de navios, a gente vai falar disso na próxima aula, são os armadores, chamados de armadores. São empresas, né? E essas empresas, elas também têm um local, né? Elas são estabelecidas em um local e, consequentemente, têm uma bandeira. Então, assim, vamos supor que eu sou um armador, né? Eu sou uma empresa que detentora de navios e estou encomendando um outro navio. Eu posso encomendar esse navio aqui no Brasil, posso encomendar em outro local que seja mais barato, mais viável, e a bandeira pode ser a bandeira de lá, por questões também fiscais, etc. Pode ser a bandeira do local onde eu sou, onde está estabelecida a minha empresa, então existe uma flexibilidade com relação a essa questão da bandeira. O que existe, obrigatoriamente, é que tem que ter uma bandeira. Tá? O navio tem que ter uma bandeira, tá? E aí, feito isso, é emitido um documento, né? Com todas essas informações, é emitido um documento que é basicamente um documento semelhante àquele do carro, né? Aquele documento do carro que vai citar todas as especificações dos navios, do navio, ok? Vamos falar um pouquinho agora das partes de um navio, tá? Alguns desses nomes, né, que eu estou chamando aqui de partes de navio, são nomes até conhecidos, né? Existe mais uma série de detalhamentos com relação à parte de navio que a gente não vai entrar nesse mérito porque para a gente não é tão importante, tá? Ninguém aqui está estudando para ser marinheiro, né? Que eu saiba, lógico, nada muito bom, marinheiro, excelente, mas eu estou falando assim que o nosso foco não é esse, né? Então é mais para conhecimento, digamos assim, de operações logísticas mesmo, tá? Então quando você está operando um navio, né? Se vocês observarem, por exemplo, vídeos de operadores de, sei lá, de RTGs, que é um equipamento de movimentação de container em portos. Em vez de falar, tipo, no lado direito do navio, lado esquerdo do navio, para colocar, digamos assim, ele vai colocar um container mais para o lado direito, vai colocar um container mais para o lado esquerdo. Ele vai usar a nomenclatura de específica daquela área. Então, ele vai falar mais este bordo, mais bombordo, né? Então, são nomes até que vocês talvez já tenham ouvido aí em filmes, em séries, né? A bombordo, não sei quantas a bombordo, não sei quanto a este bordo. Tá falando nada mais nada menos do que direita e esquerda, tá? Então, assim, o lado direito ali do navio, tá? Para quem tá olhando para a proa é a frente, né, do navio. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, pessoal. Um naviozinho, já comecei errado. Considerem, tá? Minha capacidade de desenhar, principalmente aqui na tela. Mas vamos tentar. Cadê? Então, vamos supor que aqui a gente tem um naviozinho, ó. Eita. Um navio com uma bandeira. Ó, muito bom. Então, a parte da frente do navio, vamos supor que aqui é a frente, tá? A parte da frente do navio é o que a gente chama de proa do navio, tá? A parte de trás do navio é o que a gente chama de popa, tá? Popa do navio, a parte de trás. E olhando para a proa, né? Olhando para cá, nessa direção, o lado direito, não vai dar para mostrar aqui no meu desenho, mas o lado direito a gente chama de boreste, ou estibordo. O lado esquerdo a gente chama de bombordo, tá? Então, olhando para frente, o meu lado direito eu chamo de boreste, ou estibordo. O lado esquerdo do navio eu vou chamar de bombordo. E aí, se eu precisar virar para a esquerda, para a direita, vai ser com essa nomenclatura: bombordo, estibordo, boreste. Com relação ao comprimento, né, do navio,
a gente chama de nau, né? Meia nau, no caso, a metade do navio, tá? E a gente está falando de metade nesse sentido aqui, tá? O meio do navio, o comprimento do navio, a gente está chamando de meia nau, ou meio do navio. O comprimento total do navio, da proa até a polpa, a gente chama de loa, certo? Então, loa é o comprimento total, a metade a gente chama de meia nau. E a largura do navio a gente chama de boca, tá? Então, comprimento total, loa, largura, boca, a metade do comprimento, meia nau, lado esquerdo do navio, bombordo, lado direito do navio, oeste, ou estibordo, frente, proa, traseira, polpa, tá? Existe, como eu disse, mais uma série de detalhamentos de posição, inclusive marítima, né? Mas aí mais para quem for trabalhar a parte de navegação, tal, que aqui não é o nosso caso. Ok? Tranquilo até aí? Dúvidas? Ou seguimos. Agora, pessoal, vou começar a falar especificamente dos tipos de navios, tá? Vamos falar, como eu disse, das classificações, das principais classificações em relação aos navios, mas existem subdivisões, né? Eu já cheguei a citar aqui para vocês no começo que, por exemplo, o navio tanque tem o petroleiro e tal. Isso aí são subdivisões dessas classificações que nós vamos falar aqui. O primeiro navio, digamos assim, o mais tradicional, entre aspas, é o que a gente chama de navio carga geral, tá? Existe aqui o nome em inglês, né? Cargo ship, enfim. Mas, de uma maneira geral, é um navio que é utilizado para transporte de basicamente quase todo tipo de carga. Tá? Então, você consegue levar carga a granel, carga ensacada, carga paletizada. Né? Em alguns deles, vocês conseguem até colocar. Existem alguns desses aqui que você existe a possibilidade de adequar para outros tipos de carga, dependendo da necessidade. Mas é um navio mais tradicional. Né? É um navio que transporta, digamos assim, uma variedade maior de cargas. A gente vai ver que os outros navios eles são mais específicos, né? Um navio que transporta veículos, por exemplo, um navio que transporta animais, por exemplo. Aqui não, a gente está falando de um navio que consegue transportar cargas de uma maneira geral. Tá? Ele vai ter lá porões, né, onde a gente coloca as cargas, então ele tem como se fossem umas escotilhas, né, que abrem, e aí tem lá uns porões, tá, onde você consegue, mais uma vez, colocar as suas cargas, como disse, né, ensacadas, paletizadas, enfim, containers podem ser transportados. Então existe uma variedade muito grande com relação a esse tipo de operação. Existe alguns tipos de navio desse que dispõe de equipamentos do próprio navio para auxiliar essa questão de carga e descarga, né? Então existe essa possibilidade, tá? Mas alguns não têm, como a gente chama de gearless, né? Quando não tem um equipamento de movimentação, ele precisa utilizar o equipamento que existe no porto, tá? Então, por exemplo, aqui a gente, como eu já falei, né? A gente não opera container, né? A gente não tem equipamentos para operar container e mesmo assim, mesmo que venha um navio que tem equipamento, a gente não opera. Ainda assim, a gente não opera porque não tem espaço, enfim. Tem algumas questões de operação aqui no nosso porto que não opera essa questão do container. Normalmente, esse tipo de navio, eles conseguem, inclusive, transportar diferentes cargas. Né? Então, vamos supor, levando um tipo de grão aqui na frente, outro tipo de grão no outro porão. Então, ele tem geralmente uma divisão para facilitar essa questão de transportar cargas variadas, tá? Aqui é um navio, um exemplo, tá? Aqui é o equipamento, ó, que eu falei para vocês. Alguns têm esse equipamento, outros não têm, tá? Então, vai depender ali do, dos equipamentos do porto. Aqui são as escotilhas, né? Isso aqui se abre para a entrada da carga. Aqui é aquela faixa que eu falei do calado do navio, tá? Então, aqui seria, digamos assim, a parte máxima de imersão desse navio na água. Próximo tipo de navio, navio reefer, ou navio frigorífico. Ele tem umas características gerais bem semelhantes ao que a gente viu agora do carga geral. Questão da escotilha, dos porões e tal.
Porém, a gente está falando aqui de um navio já específico, tá? A gente está falando aqui de um navio que tem como foco transportar produtos perecíveis. Então, a gente está falando do transporte de frios, de flores, por exemplo, né? A gente sabe que existe muita exportação de flor, laticínios, enfim. Lembrando que muitas vezes esse tipo de transporte, né, tem que se avaliar se é viável dessa forma por conta do tempo, né? Lembra que a gente falou das características na primeira aula? O modal aquaviário não é um modal rápido, não tem a velocidade ali como sua principal característica. Ele tem como característica a questão do volume de carga, né, sua capacidade em termos de volume, mas não a questão de tempo. Então tem que se ter muito cuidado com relação ao transporte de cargas perecíveis de uma maneira geral. Tá? Então, esses porões eles são ali refrigerados, né? Existe a capacidade de controle de temperatura, inclusive desses locais, tudo isso feito vinculado ali à questão da sala de máquina, tá? Porém, pessoal, esse tipo de navio aqui, você realmente só vai requisitar uma operação nesse navio se você tiver um volume muito grande, né, de carga, ou se for compartilhado, digamos assim, né? Aí o navio está levando carga de diferentes empresas, vamos supor assim, diferentes demandas. Por quê? Porque existe uma opção mais simples, entre aspas, que seria por container, né? A gente vai falar também do tipo de container, e vocês vão ver que existe lá um container refrigerado, tá? Então eu poderia, em vez de colocar um navio frigorífico, né? Eu poderia colocar a minha carga ali num container refrigerado e transportar, né? Só aquele container, especificamente, se for uma carga que vai caber em um, dois ou três containers, enfim, mas para não requisitar um navio todo, tá? Então tem que se ter esse tipo de análise se é interessante ou não se transportar se contratar, digamos assim, um navio frigorífico para um transporte da carga. Aqui, ó, para vocês, um exemplo, tá? Mais uma vez, esse aqui com equipamentos, né? Lembrando que nem todos têm a questão do equipamento. Ah, lembrando, vou mostrar aqui nesse, ó, a questão da bandeira, tá vendo? Uma bandeira alemã aqui. Aparentemente é uma bandeira alemã, não sei se eu estou vendo direito, mas parece uma bandeira alemã. Tá, aqui os equipamentos e temos aqui no meio as escotilhas e assim sucessivamente. Próximo tipo de navio, navio graneleiro, né? Então a gente está falando aqui, como o próprio nome já está sugerindo, de um navio que tem como foco ali a questão do transporte de grãos, né? Carga a granel, granel sólido, tá? Então, produtos agrícolas, commodities, né? Tipo soja, milho, arroz, feijão, café, minérios, inclusive, pode ser considerado fertilizantes. Esse tipo de navio, por exemplo, ele opera aqui no Porto de Maceió, né? A gente tem uma operação aqui de açúcar, né? Um grande volume de operação de açúcar, e também a parte de fertilizantes, né? Nós temos algumas indústrias aqui de fertilizantes, então nós temos a operação de navio graneleiro aqui no Porto de Maceió, certo? Como eu falei, esse navio aqui é um navio destinado à questão de commodities, grãos em geral, tá? Esse grupo aqui, pessoal, inclusive é o grupo, geralmente são os maiores navios que nós temos hoje operando no mundo, fazem parte desse grupo aqui dos grandeleiros, certo? Então, existem alguns navios que são até considerados, né, classificados, na verdade, como Panamax, tá aqui embaixo, acho que tá aqui. Navio Panamax são navios que têm ali de loa, ou seja, de comprimento, 275 metros de comprimento. Então, se vocês tiverem conseguirem dimensionar isso, é muito grande, tá? E já existem navios que são maiores do que esse, já tem uma loa maior do que 275. Quando fala navio Panamax, né, são navios que conseguem operar e passar pelo canal do Panamá, tá? Então, quando eu chamo canal Panamax, navio Panamax, são navios que conseguem passar pelo canal do Panamá. Não sei se vocês já ouviram falar do canal do Panamá, né? É uma obra, né, humana que foi construída aí no Panamá, né, que ligou ali dois oceanos, digamos assim, e diminuiu a distância, né, da operação da navegação naquela região. Né? Então, em vez de você fazer um balão, digamos assim, cortando a América do Sul todinha,
dando a volta na América do Sul, você cortou ali o Panamá, criou um canal mesmo, tá? E os navios passam por lá. Semelhante ao que acontece lá no canal de Suez, né? Que foi até obstruído um dia desse, que eu acho que ali na região, se não me falha a memória, ele fica ali no Egito, né? Especificamente. Mas enfim, me fugiu agora a memória do país, mas fica ali mais ou menos naquela região que o navio ele meio que ele travou, né? O canal ele entrou meio de lado, alguma coisa assim, e travou ali de um jeito que para a operação das cargas naquela região eles fizeram que fazer o contorno da África, né? Ali fazendo o contorno da África e ele perde muito mais tempo. Alguns navios ali com cargas perecíveis, tá? Então complicou bastante a operação por um tempo naquela região, enquanto aquele navio estava ali travando tudo. Então, como eu falei, aqui nós estamos falando dos principais navios em termos de tamanho, né? Normalmente esses aqui são navios bem grandes. Assim como outros tipos de navio, tá? Existe a possibilidade ou não dele ter equipamento de movimentação. Quando não tem equipamento de movimentação, tá? A gente chama de gearless, ou seja, sem equipamento de movimentação. Quando a gente fala de movimentação, é movimentação de carga e descarga, né? Existem alguns, né, grandeleiros menores, né, que tem como se fossem uns grabs, que é tipo uma concha, não sei se vocês já viram. Vou colocar para vocês, tá, alguns vídeos, material complementar lá no Cigarro, para vocês observarem essa operação, mas é como se fosse um gancho mesmo. Não sei se vocês já viram um navio que vem com um gancho, pega ali a questão dos grãos e coloca no porão do navio. Tá? E existe também o self, né? Que é um outro dispositivo que é usado muito para a questão do fertilizante, né? Que é como se fosse um grande tubo assim que fica jogando, projetando ali o fertilizante também para o porão do navio. Esse porão aqui, ó, ele é um pouquinho diferente, ele tem formato meio que de um silo, ele também tem algumas divisões, porque ele também existe a possibilidade de vocês transportarem diferentes tipos de carga, tá? É interessante que, dado o tamanho desses navios, muitas vezes para limpar esses navios, né, você precisa colocar tipo empilhadeiras, tratores dentro para você conseguir tirar uma carga, né, e aí você limpar para colocar uma outra carga naquele local. Se for uma carga específica, tipo fertilizante, aí exige aí um controle até maior no que se refere à limpeza desse navio, né, para que não venha contaminar, uma coisa não venha contaminar a outra, tá? Temos as cargas. Aqui, ó, um grande navio, né, observe que esse daqui não tem nenhum de movimentação. Próximo navio, navio porta-container, tá? Então, como o nome também está sugerindo, é um navio específico ali para o transporte de containers, tá? Mais uma vez, existem alguns navios que têm equipamentos, outros navios não têm. Normalmente, o de porta-container, o mais comum é que ele não tenha, tá? Então, ele utiliza equipamentos do porto, né? Então, no porto, a gente tem equipamentos, acho que tem aqui, o portainer e o RTG, que é um pouquinho maior, né? Que eu também vou mostrar para vocês lá um vídeo de um RTG, mas é como se fosse um grande guindaste ali operando para movimentação de containers. Os containers, né, eles são colocados nos porões, em células, né, que a gente chama de células, que ficam ali nos porões, e também são colocados na parte superior, que é o convés ali do navio, né? Então, tanto na parte interna dos porões como na parte superior, a gente consegue sim operar e colocar ali containers, tá? Então aqui, ó, observe que a gente está vendo uma operação com o navio porta-container. Lembra que eu falei lá do refrigerado, né? Do reefer, do frigorífico? Esses aqui, ó, brancos, normalmente são containers refrigerados, tá? Então, observem que aqui, ó, existem diferentes tipos de containers também. A gente vai falar isso na próxima aula. E aí o navio porta-container tem a capacidade de levar esses diferentes tipos, tá? Então, por isso que eu disse, ó, às vezes, ao invés de você contratar, por exemplo, um navio completo, né, um navio reefer, você pode contratar só um container, dois, três, enfim, de acordo ali com a sua necessidade. Passando para frente, vamos agora falar dos navios que a gente chama de navios roll-rolls, ou seja, navio roll-on, roll
off, tá? Esse navio aqui, pessoal, é um navio específico para transporte de carros, né? Veículos de uma maneira geral, não só carros, tratores, enfim, veículos, tá? Então, existem, né, não sei se você já tinha ouvido falar, mas existem navios específicos para transporte de veículos, semelhante ao que acontece com carros, né? Existem carretas específicas para transporte de carros, né? São aqueles cegões que a gente chama, né? Não sei se vocês já viram, acredito que a maioria sim. Então, existe aí esse tipo de operação. Normalmente, como é que ele funciona? Parece um estacionamento gigante. Eu coloquei até um vídeo aqui rapidinho para vocês, logo depois do slide, que parece um grande estacionamento. É como se vocês estivessem entrando num estacionamento todo fechado ali, né? Como se fosse um estacionamento de shopping, assim, sei lá, uma coisa monstruosa. São pessoas que colocam os carros lá, tá? Como se fossem manobristas, digamos assim, são estivadores, né? Que a gente chama. E aí eles pegam, vão dirigindo o carro de um por um lá, tal, e vão colocando dentro do navio. Tá? É uma operação relativamente lenta, né? Mas que é importante frisar que quando o navio ele está atracado, né? Ele está parado num porto, ele tem tempo, tá? Ele paga, digamos assim, pelo tempo que ele vai ficar ali. Então, geralmente, para carregar esse tipo de coisa, né? Para colocar esses carros no navio, 24 horas, a pessoa operando lá o tempo todo para tentar terminar o mais rápido possível. Geralmente ele tem uma rampa ali na polpa, tá? Então a parte de trás do navio ele tem como se fosse uma rampa, ela, meio que 45 graus, né? Ela gira assim um pouco para trás e depois para o lado, formando uma rampa. E aí os carros vão subindo e vão entrando lá e estacionando, né? Se prendem, no caso, os carros, né? Para que não aconteça com balançado do mar, assim, não venha perder e cair, né? Os carros ficarem batendo, por exemplo, e danificarem ali tudo. Existem alguns navios que transportam outras coisas na parte de convés, tipo o navio transporta container, por exemplo, né? E existem navios que só transportam, digamos, carros, tá? Então existe essa subclassificação, digamos assim, no que se refere ao ro-ro, tá? Então alguns permitem o transporte, por exemplo, de container, o mais comum é container, na parte de convés, carro dentro e container fora, e alguns só realmente veículos. Aqui, ó, um exemplo. Tá, observem aqui, ó, que foi aberta a parte traseira. Isso aqui tudo, toda a parte de dentro do navio vai ser ali para o transporte do para o estacionamento, digamos aqui, sim, dos veículos. Aqui, ó, os veículos, tá? E aqui a rampa, né? E observe que vai entrar por aqui e vai, vocês ver que tem como se fosse uma série de rampas aqui e tal, até chegar no local de parar. Eu botei aqui um vídeo, é um vídeo meio que gravado pela pessoa que está dirigindo, tá? Mas é só para mostrar para vocês a dimensão, né, o tamanho disso aqui, tá? Então, entrando aqui, dirigindo, né? Então, observem a quantidade de voltas, por exemplo, que ele vai dar. A qualidade não tá lá, essas coisas todas, mas é só para vocês verem como é por dentro mesmo. Então, o pessoal vai subindo. Observe que, assim, já tem aí nessa parte que ele está subindo, já tem carros, né, parados, mas eles estão subindo para o local para a posição, digamos assim, que este veículo em si ele vai ser colocado. Então, ele chega lá no pátio, ó, percebe que já tem outras pessoas lá, ó, colocando outros carros, tudo manual, tá vendo? Então ele chega, tem uma pessoa que está orientando ali, depois esse carro é travado, né? É feita uma amarração nele, aqui no balanço e tal.
Os outros veículos. Aí tá feita a amarração, ó, tá vendo? Eles são presos, para caso tenha algum balanço, alguma coisa. Ele vai mostrar aí a parte do lado de cima do navio e tal. Aqui não tem também operação de ro-ro, tá? E lá os outros veículos aguardando para subir. Tá? Então, como eu disse, isso aqui é um específico, digamos assim, um navio, a gente chama de ro-ro, né? Para o transporte de veículos. Próximo navio tanque, tá, pessoal? Então, como a gente teve lá um navio graneleiro específico para granel sólido, o navio tanque é um navio específico para granel líquido, tá? E aí, só uma observação, tá? Quando a gente fala carga a granel, eu estou falando de carga em grandes quantidades, tá? Eu não estou falando especificamente de grãos. Quando a gente fala carga a granel, é carga em grande quantidade. Então, granel pode ser carga a granel sólida, tipo trigo, arroz, feijão, lá, 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 e pode ser granel líquido, como combustível, tá? Então, o navio tanque é um navio específico para transporte de carga granel líquida, tá? Ele tem algumas características semelhantes aos outros, né, que a gente já viu aqui. As cargas são transportadas em porões. Esses navios, pessoal, eles têm um controle muito grande no que se refere ao produto que eles estão transportando, porque normalmente quando acontece algum problema com esse tipo de navio, o impacto ambiental é muito grande. Né? Não sei se vocês já viram aí, em algumas vezes, nos últimos anos, né, tivemos aqueles casos daquele óleo, né, que até hoje não foi desvendado, exatamente o que aconteceu aqui no Nordeste, né? Lembram que ficou aquele óleo aparecendo? Tivemos outro navio que eu acho que encalhou, se não me engano, no Maranhão, que também era algum tipo de combustível. Então, assim, quando esses navios estão carregados, né, e tem algum problema, tipo, ele bateu em alguma coisa, né, enfim, encalhou, enfim, alguma coisa desse tipo, se tem um controle e cuidado muito grande por conta justamente do impacto ambiental, né, eles transportam um volume muito grande de líquidos, e geralmente esses líquidos são combustíveis, né? Petróleo, fertilizantes, inclusive, né? Alguma coisa química, que se jogados no mar pode, como eu falei, trazer um impacto muito grande em relação àquela região. Então, você tem um controle muito grande sobre esse tipo de navio. Esse tipo de navio é um navio que sim, existem ali umas subdivisões, tá? Como eu falei para vocês. Um dos mais comuns, né, que a gente tem aqui, inclusive operando aqui no nosso estado, é o petroleiro. Tá? Já falei para vocês que a gente tem aqui uma unidade da Transpetro, né, que opera, digamos assim, navio petroleiro para o transporte de combustíveis. Né? Então a gente tem ali uma operação de petroleiro. Geralmente o processo de carga e descarga desses navios é feito por dutos, tá? Ele tem uns dutos que levam até uns mangotes, tipo umas mangueiras gigantes, que faz ali o processo de carga e descargas, né? E descarga. Ele também tem algumas subdivisões, tá, no porão, justamente porque se acontecer alguma avaria no casco do navio, em uma parte do navio, não compromete, né? Evita que inicialmente se comprometa a outra parte. E aí, tipo, se tiver algum tipo de vazamento também, eles tentam conter esse vazamento sem que a carga toda, digamos assim, vaza, né? Também por isso existe a possibilidade de se transportar produtos diferentes dentro desses compartimentos. Geralmente, se você vai mexer com um navio que vai levar um produto e depois ele vai levar um outro tipo de produto, mais uma vez tem que ser feita uma limpeza, né, um controle muito grande de limpeza, para que não tenha contaminação. Então, ele passa por uma limpeza, passa por uma inspeção para ver se realmente não teve vestígios, digamos assim, da carga anterior. Também por isso que existem subdivisões, né? Porque, por exemplo, o petroleiro ele transporta petróleo. Então fica ali mais fácil dessa questão da operação. Aqui é um exemplo de um navio tanque, tá? Próximo navio heavy lift, né? O navio low, tá? Esse tipo de navio aqui, pessoal, é um navio bem específico, que a gente chama, para transporte de grandes volumes. E assim, quando eu estou falando de grandes volumes, né?
meio que redundante, porque navios, de uma maneira geral, eles transportam, como a gente já falou, um volume muito grande de produtos. Porém, eu estou falando aqui de digamos assim, de uma unidade, de um produto grande, ou seja, de um navio que transporta navios, de um navio que transporta plataformas, né? Então, ele transporta ali alguma unidade, algum produto grande e extremamente pesado. Geralmente ele tem o calado, né, aquela parte ali de borda, tal, pequena, porque como é geralmente feito o carregamento e descarregamento desse navio. Esse navio, ele a gente coloca, né, água, digamos assim, para dentro, né, desse navio, existe ali toda a questão de borda, de controle dessa operação, então a gente faz a inserção de água nesse navio para que esse calado e esse navio fique um pouco submerso, aí puxa, digamos assim, a carga, coloca-se na posição correta do navio e depois essa água ela é eliminada para que o navio ele volte um pouco a subir ao ponto de ser transportado, tá? Então, todo esse processo ele é feito, só para mostrar aqui para vocês, ó. Então, observem aqui, é um navio, ó, tem a plataforma, é um navio transportando uma plataforma, tá? Então, observe que o calado dele, ó, a distância dessa parte aqui para a água é muito pequena. Por quê? Porque para fazer o carregamento e descarregamento, essa parte aqui é submersa em algum momento, coloca-se a carga, depois tira-se a água, né? E o navio sobe de novo. Coloquei aqui para vocês um vídeo também para mostrar um pouco de operação desse tipo de navio. Aqui é o navio, tá? Ele está submerso. Para que essa plataforma aqui ela venha ser colocada no navio. Então, está sendo puxado por navios rebocadores, né, que a gente vai falar aqui deles. Então, está posicionando ali a questão da plataforma no navio. Tá? Aqui é o navio. Aqui é uma parte do navio. E lá no outro lado, outra parte do navio. E a parte da carga está tudo submersa. E aí depois, ó, ele subiu, tá vendo? De novo. E consegue aí transportar. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Está mostrando aqui algumas características gerais, né? Deixa eu ver. Vou botar um pouco mais para frente só porque ele vai mostrar quando eu for tirar o processo com. Que são outros do mesmo, né? Então, primeiro estou mostrando aqui com mais calma, tá? O navio chegando, tá feita toda a preparação ali para onde vai ser colocada a carga, né? Aqui são navios rebocadores, tá? A gente vai falar sobre isso. São navios aparentemente bem pequenos, mas que têm uma capacidade, uma força para puxar esses navios maiores. Às vezes é preciso mais de um, logicamente. Mas impressionante é a capacidade e a força desses navios. Né? E aí começa ó, o processo de tá entrando água, digamos assim, na parte interna mesmo do navio. Lógico que não é de qualquer jeito, tá, pessoal? Todos os navios eles têm esse meio que dispositivo para fazer esse processo. E aí desce, né, o suficiente para que a carga venha, tá vendo? Nesse caso aqui vai ser um outro navio. Ele vai transportar um outro navio. Imagina o nível de cuidado né, desse tipo de operação. Não é um processo simples já, gente. Existe inclusive uma operação, uma profissão, né? Não sei se vocês já viram falar, que é o prático de barra
ou prático de navio também chama, que nada mais é do que a pessoa que é responsável, eles geralmente trabalham nos portos, tá? E eles são responsáveis por orientar os navios que estão chegando e saindo daquele local, porque os navios eles estão navegando o mundo todo, né? E aí precisa de alguém que conhece aquela região especificamente do porto aí, para indicar qual é o caminho para que aquele navio ele venha parar ou sair, né? Então esse prato, quando o navio está chegando, ele vai até esse navio, ele orienta ali, ele não assume tá, o navio, ele orienta, né, quem está ali no comando, em termos de posição, enfim, até que o navio ele venha atracar. Né? É uma profissão, digamos assim, de extremo risco, mas com salários assim, exorbitantes, digamos assim. Mas também é um risco muito alto, né? E aí ó, foi feito, né, já retiraram a caixa d'água, colocaram o navio e aí vai ser levado, né, mais uma vez rebocadores estão puxando para tirar o navio dessa parte do canal, né, do porto, não sei exatamente que porto é esse aqui, né? Quando ele chega ali na parte de mar aberto, digamos assim, aí ele já não tem mais o auxílio dos rebocadores. Ok? Mas esse é o navio Low. Próximo navio, navio Curral, tá, gente? Próximo. Então, já estou sugerindo mais uma vez, a gente está falando de navio específico ali para transporte de animais vivos, tá? A gente está falando de animais vivos, não estou falando de perecíveis, tá? Então, é transporte de cavalo, de gado, enfim. São navios, grandes navios, né? Para um transporte de um volume grande de animais. Geralmente esse tipo de navio é adaptado de navios, por exemplo, ro-ro, né? Ou navio de passageiros, por exemplo, mais antigos, mais velhos, que eles fazem adaptação para o navio curral. E aí tem que ser feita uma adaptação em relação à iluminação, né? A ventilação, a condições necessárias ali para que seja transportado realmente os animais, né? Além de todo o controle de alimentação, de ter profissionais na embarcação para cuidar dos animais. Todos esses pontos. Aqui, ó, um exemplo no navio curral, você vê, todo aberto, tá? Parece até um navio de cruzeiro, né? Mas não é, é navio curral. Por fim, falar aqui de dois navios auxiliares, tá? Para vocês, que um é o rebocador, que é aquele menorzinho que a gente estava vendo lá naquele outro vídeo do Lolo. Os navios rebocadores, eles são navios auxiliares, tá? Então, assim, ou ele é navio que vai auxiliar, né, no porto, nessa operação, como a gente viu nesse vídeo aí, do navio do Lolo, né, no processo de entrada e saída dos navios, ou é um navio, por exemplo, que vai fazer resgate, né? Então, é um navio que teve algum problema em alto mar e você vai lá, chama rebocador de alto mar e ele vai rebocar realmente esses outros navios. Eles são bem pequenos, né, se a gente comparar, mas eles têm uma força muito grande, tá, gente? Assim, em termos de motor, e ele tem um calado assim muito grande também, profundidade. Então, muitas vezes, lógico, precisa de mais de um, mas aí eles têm sim a capacidade de puxar ou empurrar esses outros navios, né? Geralmente eles têm algumas proteções de borracha, pneu, alguma coisa assim ao redor deles, para evitar questões de impacto e tal, mas eles são utilizados nesses dois dispositivos, né? Tanto na questão de auxílio, né? E aí todos os portos têm, tá? No porto, como também de alto mar. Aqui, ó, um exemplo de um rebocador, aqueles que nós vimos também no vídeo eram rebocadores. E o último navio que a gente vai falar é um navio draga, tá? Não sei se vocês já ouviram falar também no navio draga, até um tempo atrás a gente tinha alguns aqui no nosso porto. Ele tem a função basicamente de limpeza, né? Ou quando você quer aumentar a profundidade de um porto qualquer, de um berço qualquer, né? De um leito. E aí como é que funciona? Ele tem a capacidade de retirar, digamos assim, algo que tenha no fundo, né? Lama, areia, enfim. E aí ele armazena isso ou no próprio navio, né? Ele tem alguns dispositivos lá também, uns porões, ou ele pode jogar em outro local, né? Muitas vezes você está só movimentando, digamos assim, a parte do fundo do mar, né? Então,
é um tipo de navio geralmente utilizado nessas condições. Ou você vai fazer uma limpeza, ou você quer aumentar, né, ou verificar a questão da profundidade dos locais de atracamento ali de navios. Aqui foi para isso, né? A gente tinha um serviço de draga para aumentar a profundidade dos beiços, tá? Beiços é onde os navios param ali, dos navios. Aqui, ó, um exemplo de navio de draga. Ok, gente? Eu vou deixar para vocês, né? Eu tinha um vídeo aqui para mostrar um pouco da operação do Porto de Santos, mas é um vídeo um pouco longo, tá? Até para ficar mais fácil. Como a gente tem que debater um pouquinho sobre os trabalhos, eu vou deixar para lá disponível para vocês como material complementar, tá? Porque eu preciso que a gente fale um pouquinho dos nossos trabalhos, ok? Então, eu vou encerrar aqui a questão deste tópico especificamente, a gente dá continuidade na próxima aula. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Tá. Falar um pouquinho sobre os trabalhos, tá? Não sei se vocês viram lá, mas eu disponibilizei para vocês o primeiro trabalho, né? É um trabalho que é em grupo, mas lembrando, pode ser em trio, pode ser em dupla, pode ser inclusive sozinho, certo? Deixa eu abrir aqui o SIGA para ver especificamente como está lá, para ficar mais fácil. Mas de antemão, como é que vai funcionar? Cada grupo vai ficar com um porto, tá? A gente vai distribuir, e aí vocês que dizem, se vocês preferem que eu vá indicando, né? Ou que a gente sorteie, né? Se vocês acharem melhor. Um porto, tá? E aí, no caso, a gente vai falar dos principais portos do país. Deixa eu só abrir aqui. Vamos falar dos principais portos do país. Então, vamos falar de Santos, Suape, né? Como a gente tem por aqui, Paranaguá, enfim. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão basicamente entrar nos sites, e todos esses portos têm sites, tá, gente? Além dos sites das agências, né, que eu já falei para vocês, que no caso do transporte aquaviário é a ANTAC, além do site, por exemplo, do Ministério, né, dos Transportes, que mexe com, como eu disse, né, às vezes o nome muda do Ministério, mas tem lá a parte de transporte, que tem informações dos portos, tem o site do próprio porto. Então, se vocês entrarem no site de cada porto, vocês vão ter ali um volume muito grande de informações. Vou disponibilizar para vocês também um site lá com material complementar para que vocês tenham acesso a informações gerais assim, dos portos e das operações portuárias do Brasil, que é vinculado também às agências, né? No caso a ANTAC. E aí, o que é que vocês vão fazer? Inicialmente, vocês vão entrar nesses sites, né, desses portos, ou colher essas informações com relação aos portos que vocês ficarem, e aí vocês vão olhar, tipo assim, qual a estrutura, o que eu estou chamando de estrutura? A quantidade de berços, né, quantidade de locais que vocês têm ali para atracar, se tem equipamento, se não tem equipamento, se tem galpão para armazenar, se opera container, se não opera. Geralmente isso tudo tem lá de informação. Vocês vão pesquisar o volume de operação naquela região, tipo assim, eles operam uma média de não sei quantas toneladas disso por mês, né? Isso também geralmente vocês conseguem encontrar. Tanto os produtos que os portos operam, como o volume de operação daquilo ali. E também a questão dos tipos de navios, né, normalmente que operam naquela região, naquele porto. Então é basicamente isso, pegar um pouquinho do porto, da estrutura do porto, né, do tipo de produto que ele opera, do volume de produto que ele opera e do tipo de navio que ele opera. Vocês vão pegar isso especificamente sobre o porto que vocês ficarem, e aí vocês vão fazer um paralelo, né, vão ter que pesquisar o porto de vocês e vão ter que pesquisar um pouco do porto de Maceió. Né, isso aí todas as equipes vão fazer. E vocês vão meio que comparar um pouco essa questão da operação. Não, já o Porto de Maceió funciona dessa forma. Né? Então, é basicamente para analisar um porto e entender as diferenças, digamos assim, com relação ao Porto de Maceió. Então, esse trabalho não vai ser apresentado, tá? Ele vai ficar disponível até domingo lá para vocês anexarem o trabalho diretamente no SIGA, certo? Ficou claro? Alguém não entendeu ainda? Quer que eu explique outra coisa? No Deu para entender, mas os portos que a gente vai poder escolher. Certo, vocês preferem que eu diga ou preferem sortear? Porque assim, eu precisaria do nome dos grupos para sortear, ou vocês podem colocar
o nome no grupo lá do WhatsApp, e aí eu vou atribuindo. Onde vocês forem colocando, eu vou atribuindo os pontos. Certo. Sexta-feira, sorteio é muito longe. Tipo assim, eu trabalho para domingo. Se eu fizer sorteio sexta, vai ficar pouco tempo, eu acho, para vocês. Pode ser hoje, mas aí eu precisaria do nome dos grupos. Vai ter algum porto do Rio de Janeiro? Vai ter algum Porto do Rio de Janeiro? Vai. Provavelmente sim. Porque você é carioca. Não. Vai. Provavelmente sim. Depende da quantidade de grupos, na verdade. Porque os principais vai começar por Santos, aí depois vem Paranaguá, porque a maioria dos portos, né? Tem Suape aqui, mas tem muitos portos em termos de operação lá no sul, no sudeste. Depois de pesquisar, vai fazer a comparação. Isso, depois de pesquisar a comparação dos dois portos. Isso. Você coloca as informações do porto que você ficou, de Maceió, e depois faz uma relação entre os dois. Eu vou atribuindo lá, fica mais fácil. Para não ser um. Tipo assim, à medida que vocês forem mandando o nome do porto, eu já vou atribuindo os, os portos. Todos eles são bem fáceis de encontrar. Não vai ter nenhum assim, tipo, eu queria esse aqui é mais fácil, esse aqui é mais difícil. Não, são bem fáceis. Todos os sites vocês vão encontrar um volume grande assim, de informação. Vou colocar, como eu disse, um site lá da agência também, que tem um volume grande de informação. Uma outra coisa com relação a este trabalho, não em relação a este trabalho, mas com relação ao trabalho. Na sexta, aí sim, na sexta, eu vou mostrar para vocês o nosso segundo trabalho. Na sexta eu já vou falar, inclusive, os nossos próximos 2 trabalhos, mas não é para essa semana, é para a semana que vem. Mas como são trabalhos para apresentar, eu já vou começar com vocês na sexta. Não vou falar hoje para não ficar um monte de informação de muitos trabalhos junto. Mas aí, assim, só para especificar um ponto com relação a ainda do modal aquaviário, que é o segundo trabalho. Depois que vocês pegarem lá, digamos assim, cada um seu porto, o que é que a gente vai fazer, tá? Como segundo trabalho. Vocês vão começar a acompanhar. Lembra lá daquele site que eu falei para vocês, de acompanhamento dos navios? Não sei se vocês pegaram lá tal. Vou botar aqui um. Aquele site lá que a gente consegue acompanhar. Pronto. O que é que acontece? A gente vai fazer o seguinte, como segundo trabalho. Vocês vão pegar a partir de sexta, tá? Eu vou explicar isso de novo na sexta. Não é a partir de agora. A partir de sexta, vocês vão pegar um navio, tá? A gente pode fazer isso, inclusive, na aula, para ficar mais fácil. Cada grupo vai pegar um navio que está na região do seu porto. Ou seja, tem um navio ali perto do Porto de Santos, tá? Então, deixa eu projetar aqui de novo para ficar mais fácil. Deixar até uma aberta aqui. Projetar a tela toda para ficar mais fácil. Ó, já deixei um aqui. Esse aqui nem sei onde é que está perto de Santos. Esse aqui está perto de Santos. Tá? Vamos pegar outro aqui no. Até fechar isso aqui. Ó, vocês vão clicando, tá? Nos navios. Alguns ficam sem nome, assim, ó. Tipo esse Satellite Position, ele não tá identificando qual é. Mas os que tiverem nome, ó, são navios que vocês conseguem ver informações sobre ele. Tá? Então vamos ver esses aqui que já estão. Esse aqui, ó. O que é? Letávia. Pronto. É esse navio aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi atualizado há 1 minuto. Ele está entrando ali na parte do canal do Porto de Santos. Aqui é tudo navio ó, em Santos. Quantidade de navio que tem aqui em Santos. Ó, o bicho está se mexendo, tá vendo? E aí, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um navio na região do porto que você está, e aí vocês vão acompanhar, tá? Vocês vão começar a acompanhar esse navio. Aí, assim, vocês vão fazer isso por uma semana, certo? Posso deixar para fazer tudo no final? Pode. Grande chance, você tem chance de perder o navio de vista, né? Vai virar um espião do navio, entre aspas. Aqui, ó, tem todas as informações do navio, tá? Velocidade, onde é que ele tá, tal. E se você clicar aqui, ó, em detalhes, você vai saber mais sobre especificamente esse navio. Geralmente está em inglês, tá? Se quiserem mudar, não tem português. Aqui não tem português, tem espanhol. Ou vocês podem botar para traduzir, né? Tipo assim, botão direito, traduzir para português, se quiserem. Tá? Aí tem aqui, ó.
denominado, registrado, tal, navio. Aí tem explicando qual o tipo de navio que é, ó, navio porta-container, navegando sobre a bandeira da Libéria, foi construído em 2005. E aí tá falando aqui, ó, todos os dados do navio, comprimento e tal. E aqui tem falando, ó, por onde é que esse navio tá rodando. Ó, Santos, Paranaguá, Paranaguá, Santos, Santos. E aí vocês vão fazer esses dados, né? Vão pegar esses dados e acompanhar esse navio por uma semana. A gente não consegue, alguns dados aqui, ó, mas não consegue, seria interessante que conseguisse, né? Saber o que esse navio ele está transportando. Esses dados aí estão bloqueados, né? Acho que acho não, né? Por questão de segurança, né? Então, imagine que você soubesse qual é a carga que tem naquele navio, isso para olhar para pirataria internacional seria assim, uma arma, digamos assim. Então, você não vai saber o que exatamente eles estão operando, se é grão, se é fardo e tal, não vão saber. Mas a gente vai conseguir saber onde é que ele estava, se é porta-container, esse tipo de coisa, tá? Então, tem aqui um volume de informações em relação a este navio, certo? E aí vocês vão meio que fazer o acompanhamento dele, tá? Você consegue ver a trilha dele, ó, no mapa. Então aqui, ó, você consegue voltar aqui para ver ele no mapa, tal, e vocês conseguem acompanhar esse navio. E o trabalho vai ser basicamente isso. Vocês falaram qual o tipo de navio que vocês ficaram, tal, qual é a carga, qual o volume, então onde é que ele rodou, tal, para a gente perceber quais são as rotas, digamos assim, dos navios que estão operando aqui, certo? Lembrando que o site é do mundo todo, tá, gente? Então, se tiverem curiosidade de olhar alguma coisa em outra região do mundo, né, a gente vai focar no Brasil, porque a gente tá no Brasil, né? Mas se vocês botarem aí, ó, para o oceano, vocês vão ver que o negócio é gigante, tá? Então, aqui, ó, tem alguns canais, observem, aqui alguns rios, lagos, tal, navegáveis, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho, para também ficar muito... Ó, aqui é perto da região do Canal do Panamá, tá? Que eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse não, deixa eu ver. Aqui, aqui. Isso aqui tá sem foto. Tem muito aqui que não tá... Tá não. Mas enfim, deu para entender? Na sexta-feira a gente vai... Aqui não importa conteúdo. A gente detalha mais uma vez isso daqui. Isso eu estou dizendo porque para vocês irem se familiarizando, caso queiram, né, com o site. Mas isso aqui é algo que vocês vão começar a fazer tipo na próxima sexta para apresentar isso na semana que vem. Tá? A gente detalha mais isso na próxima aula. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Dúvidas? Não? Ok, gente. Então, era esse o tópico que nós tínhamos, né? Não avancei para os tópicos seguintes, que seria a parte de conteúdo por conta da hora, né? Ia ficar muito apertado, mas na próxima aula, sexta-feira, lembrando que na próxima sexta nossa aula também será às 12h30, por conta do evento, né, do Intermodal, que está acontecendo, inclusive, né? Mais uma vez, quem nos participou, quem nos inscreveu, se inscreva, que está valendo muito a pena. Bem legal. E aí, na próxima semana, na próxima sexta-feira, 12h30, a gente retoma, né, de onde a gente parou, e detalha um pouco mais a questão dos trabalhos, certo? Lembrem de colocar o nome dos grupos no grupo do WhatsApp. E à medida que vocês forem colocando, eu vou atribuindo lá os portos para cada grupo. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e a gente se fala novamente, né, em um momento de síncrono aqui, na próxima sexta, 2h30. Ok? Até mais. Boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau, pessoal.